O blog cafenapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília, canal 8 da NET, trazem hoje o jornalista, analista político, pensador Mauro Santayana. Mauro Santayana, é com grande prazer que temos hoje a sua presença, sobretudo quando você, daqui a alguns dias, vai completar 60 anos de jornalismo. Um jornalismo que compreende correspondência internacional, militância política e, mais que tudo, um grande estudo, quer dizer, um grande estudioso da cena nacional e da cena latino-americana. Bom, é um prazer falar com você, Leite. Você sabe disso. E estamos aí, né? O que você quer saber? Eu não sei nada, mas como diz o Fernando Lira, de alguma coisa a gente sabe. Então, do que eu souber, estou pronto para te dizer. Então, Mauro, eu estava lembrando há pouco que eu comecei a despertar para a América Latina depois que eu li o seu livro Tragédia Argentina. Ele realmente me marcou, né? Foi um livro editado em 1976. Bom, esse livro, ele me abriu toda a minha mente para o significado do que é a integração latino-americana, da necessidade imperiosa que tem o Brasil de não ficar isolado do mundo. Eu tenho uma curiosidade, e essa curiosidade é saber qual é a comparação que você faz daquela época, né, que é uma época das ditaduras violentas, né, a ditadura militar, que depois foi seguida por mais 20 anos de ditadura neoliberal. Eu pergunto agora, como é que você sente este cenário latino-americano? Antes, logicamente, de entrar na política brasileira, da qual você também é expert. Bom, eu me lembro, em 1943, o general Perón, que alguns estimam, outros não, mas o general Perón disse uma coisa muito séria. Ele disse assim: "El siglo XXI nos vai encontrar unidos ou dominados". Eu estou vendo que, felizmente, o século XXI começa com a América Latina levando a sério a ideia da sua unidade. Unidade em termos, quer dizer, eu não acredito, sinceramente, que você acabe com as fronteiras de um momento para o outro. Elas permanecerão. Mas a unidade diante do mundo. Nós estamos hoje um mundo multipolar. Eu espero que seja realmente multipolar. Ou, mais tragicamente, poderemos chegar a uma situação de um mundo bipolar entre a China e os Estados Unidos, e é necessário que a América do Sul, se não for possível toda a América Latina, pelo menos a América do Sul, constitua um bloco unido na defesa dos seus interesses. Há uma máxima antiga e que a gente pode achar que não é muito correta do ponto de vista da solidariedade, do que a gente imagina ser o mundo, mas que é de realpolitik. Dois povos só se unem contra um terceiro. Essa ideia pode parecer estranha, mas é assim. Todos os povos são naturalmente egoístas, pensam em si mesmos. Mas quando você está diante de uma ameaça externa, aí você se une. Aqui no caso, nós temos necessidade de nos unir. Primeiro tínhamos a necessidade de nos unir contra um terceiro que eram claramente os Estados Unidos. Amanhã seja claramente os Estados Unidos, seja claramente a China, ou seja claramente uma unidade, essa Europa, China e Estados Unidos, que isso é mais improvável, mas vamos admitir que ocorra, nós aqui temos que estar unidos para nos defender em conjunto. Isso não tem dúvida nenhuma. Eu vejo com muito otimismo e com boa perspectiva, porque, como você mesmo disse, nós temos realidades econômicas novas. Esse Mercosul, que isso está sendo tentado desde o Pacto ABC,
desde o Pacto ABC, que estava sendo tentada uma unidade, pelo menos no caso, aí era da Argentina, do Brasil e do Chile, que nós não conseguíamos, porque também naquele tempo os outros países da América Latina não tinham expressão econômica. Nós tínhamos ainda alguma, que não eram muita, mas nós tínhamos alguma expressão econômica e política. A Argentina, sim, era um país fantástico naquele momento, né? O Chile, mais ou menos, por causa dos minérios estratégicos que tinha, e o Brasil pela sua dimensão, pela sua capacidade de exportação agrária, já naquele tempo, no mundo daquele tempo. Já exportávamos café, éramos grandes exportadores de café. Então, este pacto, este Mercosul, que você vai encontrar a origem dele no Pacto ABC, é o instrumento, e não vai ser fácil, nós vamos ter muitas dificuldades, vamos ter momentos de crises maiores entre Argentina e o Brasil, entre Uruguai e Argentina, entre o Brasil e o Paraguai, nós vamos ter muitas dificuldades aí. Mas sempre que nós olharmos e vemos que temos um inimigo mais forte lá no horizonte, aí nós trataremos de resolver essas pendengas internas com habilidade diplomática. Mauro, você falou do presidente general Perón. Hoje nós temos também um presidente, e não é general, mas é tenente-coronel, mas é um grande estrategista político e geopolítico também, que é o Hugo Chávez. Ele não defende propriamente se você se colocar contra um inimigo, no caso seria o quê? Uma grande potência, que pode ser tanto os Estados Unidos quanto a China. Mas ele defende que hoje o mundo tem que ser multipolar, né? Porque os Estados Unidos já deram demonstração de que não conseguem ser a superpotência que tem, principalmente por causa do petróleo, né? Estão perdendo guerra, estão perdendo, por exemplo, a Venezuela, né? Só aquele comércio com a Venezuela. Então o Chávez diz o seguinte, é que se a América Latina tivesse unida na época da Guerra das Malvinas, os britânicos não passariam do Caribe, né? Não passariam do Caribe para atacar lá embaixo as Ilhas Malvinas. Então eu pergunto a você, qual é o paralelo exato que você faz do Chávez e do Perón? Dois militares, dois homens saídos praticamente do nascerismo, se bem que não é o caso do Perón, né? Eu sei. Mas é um caso do panarabismo, né? Que chega o pan-americanismo. Não, eu acho o seguinte, eu acho que os dois têm muita coisa em comum, como você mesmo lembrou. O fato da origem militar, isso é uma coisa importante, e o fato de que tenham sido ambos de origem mais ou menos modesta, não eram da aristocracia. O Perón também tampouco era da aristocracia militar. Ele estava em contra da maré, da tradição dos exércitos americanos, que infelizmente, mesmo tendo nascido de Bolívar, os exércitos norte-americanos têm a tendência à aristocracia. O exército brasileiro teve, o exército venezuelano tinha, o exército argentino e o chileno tem. Então, ambos já têm esta virtude de origem. Eles eram militares, mas não pertenciam à aristocracia militar de seus países. Isso é uma coisa importante. Agora, eu acho que há diferenças porque o mundo é diferente, né? Primeiro porque há coisas na história que permanecem as mesmas. A coisa básica da história, do eixo da história, é que o mundo se divide, sempre se dividiu, e espero que um dia deixe de se dividir entre ricos e pobres. A tensão de base é essa, é que há ricos e há pobres. Enquanto você não acabar com esse problema de riqueza e de pobreza, o sofrimento humano não deixa de existir, nós continuaremos sofrendo. Até quando? Não sei, mas provavelmente um dia isso acabe.
Mauro, você falava há pouco de integração, que claro que não acreditava nessa história de unidade, de ter um presidente só para vários estados. Isso realmente a própria história aí dá para comprovar, né? Mas a integração não é necessariamente uma integração política, uma unificação política, né? A integração pode ser e pode se desenvolver da maneira como está se desenvolvendo atualmente, né? Com comércio maior, intercâmbio maior, inclusive cultural, né? Está tendo muito intercâmbio cultural e político, e geopolítico e também militar, né? A criação da Unasul. O que é que você me fala da criação da Unasul? Bom, esses blocos militares, eles na realidade, como muita coisa na história, eles funcionam enquanto expectativa, raramente enquanto prática. Quer dizer, uma das coisas que você tem em matéria de geopolítica, em matéria de história política, entre relações entre estados, é você ter uma presunção de dissuasão. Você diz, não mexe aqui não, porque nós estamos unidos e vamos brigar com vocês. Então, Mauro, nós falávamos sobre a integração, as dificuldades da integração latino-americana e, ao mesmo tempo, os avanços, né, que esses países com presidentes progressistas, inclusive aqui o nosso Lula, que fizeram uma política externa independente, e tanto independente que foi que eles criaram uma Unasul, né, que praticamente passou a dar as cartas e não mais a OEA. Sim, porque na verdade é o seguinte, os povos se unem pelos seus interesses comuns. Nós não temos nada a ver com os interesses da América do Norte. Até mesmo temos alguma coisa a ver com o México, pela nossa origem mais ou menos comum, mas também não é muito não. Eu acho que os nossos interesses começam do Panamá para baixo. Da Colômbia para baixo, os mais próximos. É claro que nós temos o interesse do mundo, como humanidade, o mundo é de nosso interesse. Mas isso vai em escala. O sujeito primeiro é a família dele, depois a cidade dele, depois o estado dele, depois o país dele, a nação dele, a que ele pertence. Então, nesse aspecto... Agora, nós estamos vivendo um momento bom. Porque há um velho, já que estamos falando em América Latina, um velho provérbio espanhol que diz que barriga llena, coração contento. Nós estamos com um desenvolvimento econômico extraordinário nesse momento, por uma série de razões, entre elas a política social do Lula, que abriu o grande mercado interno que o Brasil tem, que estava esquecido. Porque os Estados Unidos, ninguém se lembra que a grande força dos Estados Unidos foi o seu mercado interno, desde o início. O comércio exterior dos Estados Unidos não chegava a 8%, 10% da sua economia total. Então isso é que faz o que você tem que ter, como dizia o Barbosa Lima, o capital se faz em casa. O capital se faz com mercado interno, com consumo interno, com consumo popular. E isso foi o grande êxito do Lula. Então, enquanto nós estivermos nessa situação, estará tudo bem, mas nós podemos prever dificuldades para amanhã ou para depois. Porque há uns ciclos, o capitalismo é em ciclos. Você tem um ciclo de prosperidade, sempre tem um ciclo de recessão adiante. Que um economista russo chamava de ondas de o Kondratiev, né, que são chamadas de ondas de Kondratiev, são essas oscilações. Bom, então isso significa que nós temos que ter um cuidado muito grande na condução política.